Imagine ter moral em uma montadora ao ponto de pedir um carro sob encomenda. E não qualquer carro, mas sim um esportivo da família Abarth. É para poucos, né? Mas foi justamente o que aconteceu com o engenheiro Cláudio de Maria, que trabalhava na Fiat. Ele pediu um estilo Abarth em uma cor azul que não existia no catálogo da marca. Nesse vídeo, a Autosport vai revisitar a história de um dos hatches mais emblemáticos do mercado brasileiro e que deixou uma legião de fãs com saudade. Se esse assunto te interessa, fica com a gente e não esqueça de se inscrever aqui no canal da Autosport, dar essa moral pra gente e também de clicar no sininho, pois assim você será notificado sempre que tiver vídeo novo por aqui. Bora lá, pessoal! Hoje é dia de matar a saudade do estilo Abarth. Quem não se lembra do início dos anos 2000, quando os hatches médios eram os queridinhos do motorista brasileiro? O estilo foi lançado no final de 2002 e precisou de somente um ano no mercado para ser eleito o carro do ano pela Autosport. E nessa ele desbancou modelos como o Corolla, o Corsa e até o Polo. Então, algo para poucos aí que mostra como esse carro deixou a sua marca na história dos hatches médios e também da indústria brasileira. Eu não queria ser redundante, mas o que mais chama atenção nesse carro até os dias de hoje é justamente o estilo dele. Ele tem esses faróis bem estreitos aqui com xenon, aqui como cortesia da versão Abarth. Também tem as rodas de 17 polegadas que marcaram a época, um design super distinto. E para completar, essa cor azul Vitality que fazia parte do catálogo do Palio. Daqui a pouco a gente vai explicar como ela veio parar aqui no estilo, uma história super inusitada com o nosso convidado aqui, o Matheus, um dos maiores colecionadores de Fiat do Brasil. E logo mais a gente conta essa história para você. Mas uma boa parte do apelo visual desse carro está justamente aqui no teto solar Sky Window, dividido em lâminas. É algo que muitos motoristas dão muito valor até os dias de hoje, algo diferenciado. A Fiat nunca fez algo igual e até hoje, né, nenhuma outra montadora teve uma abordagem semelhante aí na hora de desenvolver um teto solar. A gente sabe que acaba dando um certo problema aí em unidades mais antigas do estilo que não são tão bem conservadas como esse modelo aqui, que é um carro de coleção, mas interessante mostrar aí como os playboys dos anos 2000 curtiam o teto solar aberto nessa visão aí do Sky Window. Aliás, eu gostaria que vocês percebessem como a carroceria do estilo é super autêntica. É um carro que é um pouco quadradinho, mas ele também tem esses vincos que conferem a ele um estilo mais esportivo, mais arrojado. Eu até pensava que quem havia desenhado esse carro era o Giugietto Giugiaro, aquele famoso projetista italiano, mas não. O estilo foi desenvolvido no laboratório de design da Fiat lá em Turim e, que carro bem executado, eles acabaram entregando. E uma coisa super interessante é que esse formato quadradinho da carroceria do estilo confere a ele um bom espaço interno. Então aqui no porta-malas, com abertura pela chave, ele tem 380 litros de capacidade. Então, considerando aí um hatch médio de meados de 2003, 2004, é um super espaço interno aí, tem SUV que não oferece isso até os dias de hoje. Bom, aqui fora isso, agora a gente vai mostrar a cabine do estilo, porém, se você ainda não é inscrito no Autosport, fica aquele recadinho de novo, se inscreva, deixe seu joinha, o seu like, compartilha esse vídeo com seu amigo que curte hatch médio e que também curte carro clássico, tem coleção de Fiat, enfim. Vamos mostrar a força dessa comunidade aqui no YouTube. Eu fiquei surpreso com o tanto de coisa que tem para mostrar aqui na parte traseira da cabine do estilo. A começar pelo espaço interno, ele tem o entre-eixos de 2,60, então aqui eu tenho cerca de 1 palmo de distância dos meus joelhos até o limite aqui do banco frontal. Eles são todos, né, revestidos de couro aqui, um couro de excelente qualidade. E aí vem a parte que eu mais gosto, que esse carro é muito completo. Ele já tinha aqui saída de ventilação para o ocupante do banco traseiro. O túnel central é um pouco alto, inevitavelmente, um projeto aí de 2002, 2003, não tinha como ser diferente, né? Mas olhando aqui os bancos frontais, ainda nós temos um porta-revistas aqui na frente do banco do motorista. Aqui tem uma bandejinha, né? A Fiat tinha uma época que fazia isso para caso você tivesse com a criança aqui atrás. Mas um mecanismo que eu acho super interessante aqui no estilo é que ele tem um rebatimento do banco, então você pode colocar aqui uma alça para frente e reclinar o assento do motorista para frente. Então, se você tiver aqui em alguma situação que precisar de mais espaço aqui na cabine, colocar alguma coisa, um guarda-sol, por exemplo, alguma coisa que exige um pouco mais de espaço, você pode simplesmente reclinar aqui o banco com esse mecanismo. E esse mecanismo também aparece aqui no banco traseiro. Então tem aqui um puxador e você pode tanto avançar com o banco aqui, então liberando mais espaço aqui
no compartimento traseiro ou reduzindo. E também, ó, puxando aqui, você também consegue reclinar o assento. Então são soluções de design e de praticidade que a gente não vê mais nos dias de hoje. Aqui também, ó, ele tem, além do apoio de braço, tem o porta-copos embutido e também uma portinha aqui que dá acesso ao porta-malas. O estilo realmente me surpreendeu, eu não sabia que ia ter tanta coisa para mostrar assim em um carro aí de 2007, mas ele mostra como a Fiat foi à frente de seu tempo ali em meados da década de 2000 aí, lançando um projeto tão requintado, ainda mais sendo um carro nacional. E para encerrar, a gente pode falar um pouquinho também sobre o acabamento. Então ele tem material revestido de couro aqui em toda essa parte superior do painel da porta. Tem uma peça de plástico aqui com acabamento diferenciado, eu achava que era de ferro, mas não, é só um plástico aqui que imita o material metálico. E também os vidros elétricos com a parte do sistema de som, tanto aqui num pequeno tweeter como aqui nessa região inferior. Então me surpreendeu realmente como o estilo era um carro bem montado. Bora lá pra frente. Gente, para um carro de 2007, o estilo Abarth realmente me surpreendeu bastante. Ele tem aqui o painel de instrumentos com uma telinha digital que é colorida. Eu não lembro de outro carro dessa época que tenha um recurso parecido, então fica aí o registro como esse equipamento, né, que depois veio a surgir em vários outros carros só 10 anos depois, aí em 2015, 2016, ficava restrito a uma telinha monocromática, então isso é uma coisa que me chamou bastante a atenção aqui na cabine. Ele tem esse volante característico da Fiat da época, multifuncional, e ele também tem os ajustes aqui de altura e profundidade, o que ajuda a encontrar a melhor posição para dirigir. E o acabamento do carro também chama atenção, ele tem um material um pouco poroso aqui nessa região superior, mas ele é macio ao toque, como se fosse uma espécie de uma borracha. E aqui nessa região do painel é onde o estilo Abarth realmente se destaca. Ele tem aqui, ó, ar-condicionado de 2 zonas, então você pode trocar a temperatura independentemente em cada uma das zonas e também aumentar a ventilação. A central multimídia já era super completa para um carro de 2007. Ele tinha aqui um sistema interessante, que é um cartãozinho, né? Você poderia colocar aqui um cartão SIM e assim destravar aqui na central multimídia o uso do telefone. Aqui não está ativo, né? Porque evidentemente é uma tecnologia de 15 anos atrás, mais de 15 anos atrás, mas aqui, ó, dá para você até digitar o número e você basicamente tem um cartão ali SIM exclusivo pro carro. E uma outra coisa interessante é que ele tem o recurso de navegação e para isso você tem que utilizar aqui, ó, um CD que a Fiat entregava. Infelizmente esse aqui é só para o Reino Unido e para a Irlanda, porque essa central multimídia, apesar de estar em português, ela era importada da Irlanda, então ela vinha aqui com CD. Você poderia colocar esse CD aqui na disqueteira e rodar o mapa, que também tinha toda a parte da localização aí. Infelizmente é algo que não existiu para o mercado brasileiro, né? Um mapa, um CD que tivesse os mapas aqui do Brasil, mas também acho uma coisa interessante sobre o estilo. E para fechar, temos aqui a parte da disqueteira do carro, então você pode guardar todos os CDs aqui, também tem a parte de configuração de mídia, enfim. Realmente muito surpreso. Eu não lembro de já ter andado num carro da Fiat que fosse tão completo. Ainda tem o Sky Window aqui para dar esse charme de época que ficou tão marcante aí na história do estilo. Ele tem uma roletinha aqui, ele funciona elétrico, né? Então a partir disso você pode puxar aqui a persiana, fechar totalmente o carro. Então, evidentemente é algo que passa muito pelo controle do tempo, porque muitos carros têm esse recurso aqui, mas só quem realmente cuidou bastante do carro, como é o caso do nosso convidado, consegue ter um teto solar assim plenamente funcional aí, sem estar fazendo nenhum tipo de rangido. A gente vai falar um pouco da manutenção desse carro durante o test drive, mas interessante aí, um carro que resistiu super bem ao tempo e que realmente me surpreendeu quanto ao pacote de equipamentos. Talvez aí seja um dos carros da Fiat mais completos que eu já andei na minha vida. Ainda tem motor 2.4, câmbio manual. Chegou a hora de dirigir para a gente ver como que o estilo Abarth anda. Galera, agora aqui finalmente a bordo do estilo Abarth. Eu tô aqui com o Matheus. E aí, tudo bem, Cauê? Beleza, Matheus? Obrigado por emprestar o carro pra gente. O Matheus é um dos maiores colecionadores de Fiat aí do Brasil, tem vários carros exóticos. Eu gostaria que você explicasse o que faz esse estilo Abarth aqui ser tão especial. Um modelo 2007, né? Mas por que
que ele é tão especial? Cara, o estilo Abarth sempre foi um carro bem difícil de se ver nas configurações mais completas, né? Full, com todos os opcionais, porque ele era muito caro, né? E esse aqui tem todos os opcionais, isso já o torna um carro bem diferenciado. E o estilo Abarth em si já é um carro que foi produzido muito pouco, né? São menos de 1000 unidades em 6 anos de fabricação. E nem todas elas saíram full, né? Com todos os opcionais possíveis. Esse aqui tem praticamente todos, faltou um só. Então isso deixa ele já um pouco mais exclusivo. E esse aqui tem o fato de ser único de cor. É um Special Order, um diretor de engenharia da época, já falecido hoje, infelizmente. O Cláudio de Maria. O Cláudio de Maria. Um baita de um profissional que fez um grande trabalho na Fiat no Brasil. Na época ele pediu para fazer esse carro e assim, foi feito meio contra gosto de muita gente, mas o carro nasceu, né? Foi meio nas escuras ali, né? Foi. Porque imagina, você... Hoje em dia é impensável, né? Parar uma linha de produção para você pegar a cor de um carro e colocar no outro, assim, é uma coisa que exige... Pois é, a logística disso tudo, o custo disso tudo, não faz sentido nenhum, né? Para produzir um carro, né? Então, cara, o legal é que esse carro conseguiu essa proeza, né? Nasceu esse carro aqui azul. E por incrível, né? O carro ficou um resultado bom, que no ano seguinte, já com o facelift, incluíram essa cor na paleta de cores do estilo, né? Então depois, 2008, o estilo tem essa cor para todas as versões, né? Por isso que, assim, a embalagem deles é um estilo com esse tom específico de azul, é algo que passou a existir a partir da criação desse carro aqui. Então foi basicamente, eles criaram esse carro aqui, viram que dava jogo misturar. Mas não foi uma coisa assim pensada, vamos fazer para ver se fica bom. Não foi isso, né? Esse carro foi pedido. O De Maria chegou e falou: eu quero que pinte um estilo de azul Vitality. E foi feito o carro para ele, né? E aí, óbvio, na hora que o carro fica pronto, começa a olhar, o carro ficou bonito, não sei o que, aí começa a avaliar a possibilidade de incluir a cor no portfólio, né? Que foi o que aconteceu. E como é que foi aí o garimpo, você que é especialista em Fiat, né, para achar que esse estilo tão especial e único? Pois aqui tem duas combinações que eu sempre gostei muito. Primeiro, o estilo Abarth. Na época do estilo, eu sempre entrei no site da Fiat, monte o seu e ficava lá brincando de montar o carro. Põe teto, tira teto, coloca som, tira som, põe roda 17, né? Eu sempre gostei muito disso. E quando lançou o Palio no azul Vitality, eu sempre gostei muito dessa cor. E eu nunca tinha visto um estilo Abarth azul Vitality, até que eu vi a foto desse carro uma vez. Na época era fórum, não era nem... não existia grupos, não existia nada. No máximo tinha Orkut, né? No máximo, exatamente. E pra mim ele tinha sido pintado. Na primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, pintaram o carro. Depois disso, né, quem gosta, tá sempre de olho aqui e ali, esse carro apareceu à venda. E tinha etiqueta da cor e tal, né? E aí eu fiquei mais antenado ainda no carro. Até eu comprar o carro, se passaram 5 anos. Esse carro foi 3 vezes à venda. 2 eu tentei, participei da negociação. Uma eu não consegui concluíram na minha frente, aí na segunda deu certo. Então, cara, acho que tinha que ser mesmo o carro, entendeu? E tinha que ser seu, né? Tinha que ser, porque, um carro único, 3 vezes anunciado, né? E você conseguir comprar ele em uma dessas vezes aí é difícil, né? Pois é, e a gente tava conversando sobre isso. Hatch médio, no geral, aqui no Brasil, vira muito carro pra molecada. Sim. E o pessoal gosta de fuçar o carro, é normal. Luxo, né? Todo carro luxo tem esse... Faz parte da nossa cultura já. Da cultura, exatamente. Esse carro aqui, você pegou ele, você teve que fazer algum tipo de restauração ou voltar ele ao original? Não. O antigo dono tinha trocado a roda, rebaixado a suspensão, coisa do tipo? Na minha mão, não. Eu comprei ele exatamente do jeito que ele tá. Eu fiz algumas melhorias mecânicas nele, né? Que isso é manutenção normal. Mas assim, falar, não, precisei reverter isso, reverter aquilo, não. Isso eu não fiz nada. Mas um dos anteriores foi o que também tirou esse carro do Vale da Morte ali, porque esse carro já tinha roda, tava pelo menos, a história até onde eu sei, tá? Esse carro já tinha rodão, já teve rodão há algum tempo e tal. Suspensão rebaixada, provavelmente. Provavelmente, e aí ele foi arrumando o carro era novo ainda na época, né? Então, cara, esse carro tava predestinado a ser salvo mesmo. Sim. É um carro tão único, né? É um carro único, A gente pode falar um pouco da mecânica também. Aqui do estilo, ele tem motor 2.4, só gasolina, né? É o famoso 5-Tech.
5 cilindros? 5 cilindros, 2.4, 20 válvulas. Motor que já era usado anteriormente no Maré, recebeu alguns aprimoramentos aqui, né? Trocaram coletores, o próprio sistema de escape aqui, ele é dimensionado para ter um ronco mais instigante do que no Maré. É bem abafadinho, né? Bem específico, assim. Bem específico. Bem italianão também, Esse carro em alta, ele é muito gostoso de ouvir ele, né? E em relação ao Maré, o Maré 2.4 tinha 160 cavalos, aqui 167 declarados. Há umas diferenças aí, né? O Maré 160 cavalos a 6.000 RPMs, aqui 167 a 5.750, pouquinho antes, e um pouco mais de torque, né? O Maré tinha 21 de torque, aqui são 22,5 a 3.500. Então tem essas melhorias aí para o carro ficar um pouco mais aguçado, mais esportivo mesmo, né? E estilo Abarth no Brasil, só com câmbio manual. E é só no Brasil manual. Lá fora eu usava câmbio automatizado, automatizado. Dual Logic. O famoso, aqui é Dual Logic, né? O infame Dual Logic. Esse carro aqui, ele me lembra bastante um outro carro que eu avaliei aqui na Autosport, que é o Golf GTI 2008. São concorrentes. Concorrentes, né? O Golf GTI era muito mais potente, inclusive chegou a ser o carro mais potente produzido no Brasil, 193 cavalos. Com gasolina de alta octanagem. De alta octanagem, exatamente. E se você quer conferir esse vídeo, eu vou deixar um link aqui no card, para você conferir aqui no canal do Autosport. É um carro que a gente avaliou, mas não apenas avaliamos, como acompanhamos aí todo o processo de restauração desse carro, que tem a ver também com a minha próxima pergunta para você. Você não teve que restaurar esse carro em nada, né? Você deu alguns toquinhos aí na pintura no máximo. No máximo. Ainda, tudo funcionando, do jeito que eu peguei ele, melhorias mecânicas, só normal de desgaste, mas assim, falar que eu restaurei, não fiz nada, ainda não. Um dia quero fazer. Vamos ver aqui, ó. A terceira marcha. Ronquinho vem. E o câmbio é bem câmbio Fiat mesmo, né? Ele tem umas relações um pouco mais longas. Aqui, na verdade, esse carro em específico, a Fiat, para poder viabilizar um estilo Abarth mecânico aqui no Brasil, ela teve que comprar uma caixa de câmbio alemã, Getrag, e que só saiu aqui no estilo Abarth, né? Uma caixa que suporta até 35 kg de torque. O Maré não, o Maré usa uma caixa derivada da do Tempra, é uma caixa que aguentava no Tempra até 19 kg de torque, né? Depois ela foi reforçada, mas aqui preferiram usar um câmbio melhor, né? E aí foi importado um câmbio, esse câmbio Getrag de até 35 kg de torque, exclusivamente para o estilo Abarth nosso aqui. Aí dá o carro que basicamente ele aguentaria mais. Sim. E o pessoal frisa bastante esse carro aqui também? É inevitável, né? Para carro, né? Até esse, no meu ponto de vista, é um dos motivos que esses carros somem, né? Porque peça, por exemplo, aqui tudo é italiano. Não tem nada feito no Brasil para ele, né? Fora os amortecedores. Os amortecedores foram feitos aqui no Brasil justamente por causa do nosso solo, né? Mas toda a parte de caixa de direção do Abarth é diferente do estilo normal e tudo vinha de fora, né? E assim, a hora que começa a dar problema, dependendo do estado do carro, é inviável. Às vezes é mais fácil, inviável financeiramente, dar fim no carro do que arrumar ele, né? Sim. Então, assim, por isso que esses carros muito sucatearam, não só o estilo, né? A maioria dos carros de luxo acabam tendo, às vezes, um destino não muito legal. E no geral, quantos estilos Abarth foram feitos aqui no Brasil? Você que acompanha aí a database, sabe a história do carro? Olha, nos registros que a gente consegue ter, em 2007 tem 12 estilos Abarth produzidos, né? Dentre os 12, 5 foram da frota, ao qual esse aqui se inclui. Depois desses 12, foram produzidos apenas 3 unidades, que já é facelift, 2008, né? Já é modelo novo. E foram feitos 3 apenas para divulgação, né? Era carro de display ali. Carro de display, carro de foto, exatamente, carro de imprensa, né? Até onde eu sei, por exemplo, um desses 3, 2008, já estava em nome de seguradora, então provavelmente já tinha dado perca ou foi roubado. Um tinha registro de furto e o outro eu não lembro, mas eu sei que ele está baixado no Detran, ou seja, os 3 morreram, né? Então nós não temos nenhum Abarth facelift vivo. Então os últimos são esses aqui, né? A família 2007. A família 2007, né? Que é pré-facelift. O que tem não é mais Abarth,
mas foram feitos 5 unidades de Black Motion com mecânica Abarth. Esses 5 ficaram na frota da Fiat, até onde eu sei também isso foi em 2008, esse carro é 2007, então provavelmente substituição da frota, né? Os engenheiros pediram outro estilo, não tinha mais Abarth e fizeram o Black Motion com a mecânica, né? Com a mecânica 2.4. Até onde a gente sabe, são esses 5 aí, e alguns estão vivos sim. E agora eu vou te fazer a pergunta derradeira. Você venderia esse carro? Eu vou deixar o Instagram do Matheus aqui. Você pode tentar a sorte aí, quem gostou desse carro aqui quiser tentar a sorte. Mas você venderia esse carro? Qual é o seu apreço aqui com esse modelo especificamente, com o estilo nessa cor azul tão especial? Cara, essa pergunta é complexa demais para mim responder. Tem que juntar muitas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, nem tenta, nem vem. Segue ele para acompanhar a coleção de carros da Fiat que ele tem. Maluquices lá. As maluquices aí, toda a parte de restauração, você também compartilha nas redes sociais o processo de restauração aí, um trabalho super legal, super bacana, que está sendo tocado aqui no YouTube. Eu vou deixar todos os links para você entrar em contato aí com o Matheus aqui na descrição. Cara, obrigado, viu? Satisfação demais, obrigado pela oportunidade aí. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que você tenha curtido mais uma vez aí. Espero que você tenha curtido falar mais uma vez aqui do seu estilo. Claro, venha quando quiser. É isso aí. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse resgate ao passado da história do estilo Abarth? Deixa a sua resposta aí nos comentários, porque é sempre legal quando vocês interagem com a gente. Eu vou ficando por aqui, mais uma vez, não esqueça de se inscrever no canal do Autosport, dar essa moral pra gente, e também de clicar no sininho, pois assim você será notificado sempre que tiver vídeo de carro clássico por aqui. Tchau, eu vejo vocês no próximo vídeo.